essa turma do tricô, né, da teia, da Enterprise, vocês viram que eu falei ontem, né, do sindicato, que não é dos trabalhadores, mas o termo sindicato tem a ver, acho que vocês entenderam ontem o que é o sindicato, a máfia, né? Essa turma toda trabalha junto e eles não estão utilizando apenas um desvio de comportamento, embora alguns sejam simplesmente desviados de comportamento, eles não estão usando somente isso dessa forma, e sim tirando vantagens e implantando, incluindo no meio desses sacerdotes, uma maneira de chantageá-los para que eles façam outras coisas, ok? Então, quem assistiu ontem tem o raciocínio certo. E continua aqui, apesar da pressão pública e dos escândalos posteriores, a ordem que ele dirigiu levou mais de 2 décadas para publicar uma lista completa de abusadores críveis, né? Credíveis, ou seja, que se possa validar, e ainda hoje existem dúvidas sobre sua transparência. Não tem interesse nenhum de que eles coloquem isso de uma forma clara, e sempre foi tampado, até que então isso se torne útil para eles. E o fato disso vir à tona agora, daquele que é candidato de Papa e deveria ter um comportamento, teoricamente, imaculado, e nunca o teve, mostra que tudo que era considerado aparentemente correto, digamos que nos anos 50 isso seria um escândalo brutal, e embora a falsidade corria por baixo, sempre correu, mas seria um escândalo brutal, hoje é encarado como normal, não é? Faz parte. Então, tem tantos fazendo isso, tem o Didi, tem o Weinstein, o Epstein, o Weinstein não, coitado, mas e outras histórias todas. Então, tem tantos que virou normal. Então, ninguém mais olha para isso e reclama disso, ou diz que não deveria ter sido escolhido, etc. Então, uma parte do que está sendo feito é para normalizar atos. Então, é difícil explicar isso sem que vocês enxerguem também o que eu mencionei ontem no início, o conto da Aya, e entender que atos vis podem ser sacralizados. Eles podem ser considerados, se o sistema disser, válidos. Por exemplo, não julgar ninguém e simplesmente aplicar uma penalidade ou até uma coisa brutal sem sequer dar a chance de defesa, simplesmente porque diz que é. E esse é um dos grandes fatos que estão acontecendo hoje e não se questiona também em grande porte. Isso significa que apenas um centro, muito importante, umas palavras-chave e frases-chave que vocês vão ter que usar no raciocínio com o andar da carruagem. Nada por acaso. Significa que frases são utilizadas e essas frases viram uma lei ou uma verdade simplesmente porque alguém que tem uma credibilidade científica no assunto assume que é. E nem se questiona mais qual é a cara e qual é a boca de quem está fazendo isso, porque o sujeito da punição desaparece, o sujeito da acusação também desaparece, e o fato em si também deixa de ser importante. O único objetivo é o ente sendo condenado ou não, independentemente de ser culpado de algo que possa ser antiético ou vil ou etc. Então, tudo perdeu característica, o ethos desapareceu, a validação se perde, os parâmetros desmancham, e esse é o caminho. E este Papa vai ajudar para isso, tá? Vamos em parte. É que vai ter muitos desdobramentos do perfil dele. Então, o Banco do Vaticano, historicamente, comprovado, livros e mais livros e documentos,
e mais documentos. É o maior traficante de drogas do mundo, né? Isso não há o que discutir. O Banco do Vaticano, inclusive, teve que se morfar em instituições de fachada e desdobrar devido a fabricante de armas, como é o caso que era da Beretta, que era escancarado, e depois a Beretta, então, foi comprada, foi vendida e morfou em outra cara. Então, por que um Vaticano se envolve com essas coisas e é comprovado, some com primeiro-ministro, some com políticos que estavam escavando as informações, todos eles também são suicidados, né? Aparecem suicidados, aparecem num jornalzinho e depois ninguém mais questiona. Então, essas coisas chamam muita atenção e tem um banco de dados enorme, porque essa moça que é historiadora, Cynthia Chung, uma chinesinha que mora no Canadá, né? Acho que já nasceu no Canadá, ela fez uma série de livros onde é fantasticamente bem embasada nesse caso, intitulada Sexo, Drogas e o Vaticano, Cynthia Chung, e ela expõe, então, toda a documentação em cima da corrupção do Vaticano, que envolve narcotráfico, operações secretas durante a Guerra Fria e colaboração com a máfia e a CIA, etc., etc., etc. Então, a autora destaca figuras chaves como o banqueiro Michele Sindona e sugere que o Papa João Paulo I tentou conter ou então fez uma de Ronald Reagan, falou, eu não vou apoiar, eu nem apoio nem desapoio, porque se elegeu o Papa, ele estava no meio da currualha, nenhum deles que chega lá no conclave é santo, senão nem vai para o conclave, né? Então, ele talvez disse, não, isso aí eu não vou fazer, então atrapalhou e chazinho com umas coisas. E essa corrupção, que ele supostamente ou não apoiou, ou quis investigar, ou quis meter a mão e dar do jeito dele, fez com que ele morresse 33 dias, né? 33 depois de seu papado. Então, Chung também questiona a narrativa oficial da guerra contra as drogas nos Estados Unidos, que é tudo blá, 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 e era, né? Mais um trechinho aqui, só aquilo que o pessoal hoje gosta de ler, só 3 linhas no máximo. O cartel internacional de narcotráfico liderado pelo aparelho financeiro da City of Londres, né, dobrou sua produção de drogas ilícitas de 2007 a 2019, esse artigo é de 2021. Então, obviamente, deve ter dobrado ainda mais. E por quê? Porque o objetivo é uma população doente, zumbizada, a cada vez mais. Então, obviamente, eles fizeram todo um processo para gerar corrupção, para desviar o dinheiro e mandar para os grupos corruptos densos de ação, como eu mostrei ontem, grupos de máfia, grupos de poder, grupos políticos que estão com o objetivo de seus agentes fazerem as ações de idiotizar, né, cada vez mais, ou porque por um meio crente ou por um meio fanático, mesmo que roube tudo, não importa, não enxergam, por narrativas, desconstruir o ensino. Isso tudo, a grana foi para essas áreas para conduzir a massa para o estado em que vocês estão vendo hoje, em uma falta de capacidade de identificar o que acontece e, principalmente, fazer algo a respeito, que é o que está mais difícil. Então, teve uma moça ontem que escreveu debaixo do vídeo, eu entendo o que ela fala, mas o problema é, temos que fazer uma revolução. Não adianta, porque o povo vai fazer o quê? Se ele não sabe para onde fazer o quê, com quem fazer o quê, fazer como, o que está acontecendo, abrir a porteira e um monte de touro sair correndo e só esmagar quem tiver pelo caminho, e depois, quando eles pararem, os touros cansados, só tem destruição, porque não sabem o que fazer, não sabem por que estão fazendo isso. Esse é o estado geral da população e isso é histórico. Então, eu vou fazer uma coisa que parece estar fora do lugar, mas depois eu vou encaixar isso e mostrar para vocês que sempre existe alguém tricotando por trás. Historicamente, um dos mais visíveis se chama de Veneza.
Então, esse reino veneziano, que ao longo do tempo foi fazendo umas coisas que eu vou mostrar aqui, e se morfou em outras características, entre os vários reinos italianos, digamos assim, daquela região, foram causando guerras e mais guerras e disputas. E o Império Romano, o Sacro Império Romano Católico, foi criado simplesmente para ser uma arma de condução, destruição e justificação. Então, todas as religiões são criadas para ser uma arma de condução, dominação e justificação para que aqueles que os seguem, e são cegos, que é a camada de baixo, execute as ordens de algo que eles chamam de divino, né? E em cima, os caras estão ganhando com isso, utilizando as massas embaixo. Então, uma pincelada só sobre um ponto que está no curso A Verdadeira História da Humanidade, mostrando as guerras que foram travadas para pôr o seu Papa no trono. Durante vários séculos, essas famílias poderosas faziam guerras e tramavam e faziam chantagens e compravam a vontade dos outros poderosos e faziam seus jogos por debaixo. Para quê? Para ter o poder do Sacro Império Romano e colocar ali o seu Papa da sua família. Bom, se vocês assistiram séries, o povo gosta de assistir séries, sabe que isso é uma realidade. O cara tinha 30 filhos, 34 mulheres e era o Papa, né? E é muito importante essa descendência, porque eles todos são utilizados para fazer os seus serviços, né? Eles sempre são filhotes cruz-credos que vão fazendo serviços a mais. Numa série muito boa, por sinal, chamada de A Rainha Serpente, The Serpent Queen, mostrando exatamente na França a herança de Catarina, a rainha, acho que é Catarina, se não me engano, que vinha dessas famílias de poder da Itália. Meio-irmão que ela tinha era exatamente uma mistura disso. Ela mesma era sobrinha de um papa, né? Mas que talvez fosse até a filha dele. Essas são as discussões. Colocada como rainha, foi uma das rainhas mais importantes da história, pelas manipulações na Guerra dos 30, para gerar, que vocês vão entender aqui, a Guerra dos 30 anos, que é católicos e protestantes se matando por 30 anos, que depois se estendeu por 100 anos.